Antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês o celular mais poderoso para você jogar. O nome dele é Red Magic 10S Pro e eu acabei de receber ele, pois há um ano atrás eu recebi a versão mais antiga, recomendei aqui pra vocês e teve muita gente que curtiu e comprou. Então agora eu estou aqui com o lendário Red Magic 10S Pro e pra mim ele é o melhor celular pra você jogar. Eu sou o melhor. Pois ele tem o chipset mais potente do mercado, o Snapdragon 8 Elite. O processador é o melhor para jogos e o melhor de tudo é que o celular não esquenta, graças às duas ventoinhas que você pode controlar a velocidade pelo aplicativo da Red Magic. Eu testei o celular com alguns jogos pesados. O primeiro, obviamente, tinha que ser o Genshin, que eu curto demais jogar, e depois eu testei com o Warzone Mobile. E mano, ambos os jogos rodaram no Ultra sem apresentar nenhum travamento. Lisinho, mano! E isso não é tudo que esse celular pode fazer. Eu instalei um leitor no celular e rodei até mesmo o meu Dark Souls tranquilamente, tudo graças à potência insana que esse aparelho tem. E graças à sua bateria de 7000 mAh, você pode jogar tranquilamente o jogo usando o máximo de desempenho do seu aparelho, sem se preocupar em carregá-lo. Eu tenho até hoje o Red Magic 8 que eu recebi, e ele tem 5 mAh, e essa bateria já é ótima. E agora eu estou doido para tentar ver essa bateria acabar. Lembrando que esse Red Magic acabou de chegar no Brasil. Tipo, chegou agora mesmo. Então, se você quiser saber o preço ou ter mais informações sobre esse aparelho, basta clicar no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo. Vale a pena, clica lá. Além de dar uma conferida, você vai estar ajudando demais esse canal. E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo eu estou trazendo um anime que eu curti bastante. E caso você curta esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar qualquer coisa para que esse vídeo receba aquele famoso engajamento do YouTube. E nesse lindo mundo de fantasia, cheio de criaturas monstruosas, há muito tempo atrás, o governo começou a implantar uma política de expulsão de objetos estranhos e monstros em grande escala. As pessoas chamavam essa prática de purificação de monstros, e o jovem que ficou conhecido como matador de demônios agora trabalha em um circo. Na verdade, ele não trabalha bem em um circo, mas em uma arena que servia para entreter as pessoas. Na atualidade, vemos que o líder do circo acabou comprando acidentalmente um Goblin capturado para usá-lo como artista de circo. Aliás, nesse circo, a maioria dos artistas não são humanos, mas demônios e monstros. Na manhã seguinte, após o Goblin ser obtido, vemos o matador de demônios saindo para uma caminhada. No caminho, ele acabou sendo seguido por um grupo de crianças. Então, para assustá-las, ele fez um movimento ameaçador e as crianças correram com medo. Depois disso, ele comprou uma bela garrafa de cerveja e durante o passeio, ele viu algumas pessoas batendo em um pobre animal, um gato. As pessoas acreditavam que o gato era um demônio disfarçado. Então, como o matador de demônios estava por perto, eles pediram para que ele resolvesse esse problema, mas ele percebeu que se tratava apenas de um gato comum, então não o atacou. Ao invés disso, ele apenas o fugiu para que fugisse. E apesar das pessoas gostarem de vê-lo lutando contra monstros, elas têm medo de ficar perto dele. Afinal de contas, mesmo que ele mate monstros, ele não deixa de ser um. Nesse mesmo dia, durante a noite, ele subiu ao palco novamente para se apresentar, e coincidentemente, o gato que ele havia visto antes acabou aparecendo, mas desta vez ele era realmente um monstro. Depois da apresentação, ele saiu do palco e percebeu que estava sendo seguido. O seguidor da vez era uma garota, mas ela saiu correndo, e ao não encontrá-lo na sala, ele acabou a pegando de surpresa. E curioso, ele quis saber o que havia dentro da gaiola que ela carregava. Quando ele tentou se aproximar, ela reagiu imediatamente, sacando uma arma. Ele não se intimidou com esse brinquedo e se aproximou rapidamente dela, conseguindo a desarmar, dominando ela com muita facilidade. Foi então que uma voz vinda de dentro da gaiola pediu para que ele poupasse a vida da empregada. A garota, percebendo que estava sem saída, guardou a arma e segurou a gaiola de volta. A voz dentro dela parecia saber quem ele realmente era. A voz sabia que o matador de demônios era, na verdade, um meio demônio, sendo ele o resultado de experimentos, onde um demônio foi literalmente implantado em seu corpo. Por isso ele enfrentava dificuldades constantes para manter a sanidade. Para piorar tudo, usar seus poderes de demônio diariamente acelerava o processo de ser consumido pela sanidade. Sabendo de sua situação, a voz dentro da gaiola propôs um acordo. Quando a gaiola foi aberta, foi revelado que a voz era de uma garota chamada Aya, sendo apenas sua cabeça, já que ela é imortal. A Aya explicou que precisava de sua ajuda para acabar com sua imortalidade e, em troca, ela lhe daria uma forma de prolongar sua vida. A Aya conta que viveu por mais de 900 anos e que apenas demônios poderiam anular sua imortalidade. No entanto, o que a feriu foi um meio demônio, e o poder dele não era o suficiente para matá-la por completo. Há um ano atrás, o seu ano foi roubado por outro meio demônio, e ela não conseguiu ver o rosto dele, mas sabia que ele era comandado por um velho estrangeiro que usava uma bengala e tinha uma voz rouca. Agora ela estava à procura deste homem, e embora estivesse incerta de que o Shinuchi seria capaz de matá-la, já que ele é apenas um meio demônio, mas mesmo assim ela decidiu pedir sua ajuda. O Shinuchi, que eu vou passar a chamar de Shin, sugeriu que eles fossem
fossem para um outro lugar discutir o assunto, pois seria problemático se o dono do teatro os visse juntos e os forçasse a se apresentar de novo. Durante a conversa, Aya perguntou por que ele insistia em viver, sabendo que logo ele seria consumido pelos demônios. Ele admitiu que sabia disso, mas ele queria morrer de uma forma que achava divertida, transformando-se em um demônio durante uma apresentação. Seria nesse exato e belo momento que ele poderia atacar todas as pessoas que sempre o viam como uma simples fonte de entretenimento. Além disso, ele queria ver quantas pessoas ele conseguiria matar antes de ser totalmente parado. No entanto, ao ouvir que havia uma maneira de prolongar sua vida, o Shin desistiu dessa ideia. Ele também disse para Aya que não a mataria, porque ele sabe que no fundo ela não quer realmente morrer, mas estava apenas entediada em viver apenas sendo uma cabeça sem um corpo. Mesmo assim, ele se dispôs a ajudá-la a recuperar o seu corpo, especialmente porque o homem que roubou o corpo dela era o mesmo responsável pelo estado atual dele. Aya mencionou que o seu corpo estava na Europa, então eles teriam uma longa jornada. Quanto à maneira de prolongar sua vida, ela revelou que ele precisaria consumir uma parte do seu corpo, e como isso não era possível no momento, ela propôs que ele ingerisse algum fluido corporal. Ela perguntou se ele preferia o seu suor ou sua saliva, e ele escolheu a opção mais divertida, a saliva dela. Assim, eles selaram esse contrato com um beijo. Enquanto isso, na França, dois vampiros, sendo eles pai e filho, estavam caçando veados. Ok, eles não estão caçando seu amigo, e sim animais de verdade. O pai tentou usar uma arma para bater o animal, mas ao não conseguir acompanhar a velocidade dele, ele acabou capturando-o com as mãos. O filho dele perguntou por que ele havia levado uma arma se ele não sabe como usá-la, e o pai explicou que este era um presente do prefeito e que ele precisava testá-la. Acontece que desde a morte do Conde Drácula, os vampiros começaram a interagir com os humanos, pois viver ao lado deles parecia mais seguro do que enfrentá-los. De volta à sua residência, o filho perguntou ao pai por que ele guardava itens de prata, e o pai respondeu que era para evitar que outros caçadores usassem essas armas contra eles. Ao entrar no depósito, o líder dessa família encontrou uma bala de prata manchada de sangue de vampiro. Por conta disso, ele começou a procurar freneticamente pelos membros da família. Ele encontrou o filho mais velho e o mordomo, que lhe informaram que sua esposa estava no quarto e a filha mais nova estava cantando com a empregada. Não haviam sinais de intrusos, mas ao chegar no quarto, ele ficou arrasado ao descobrir que a sua esposa estava morta, com um ferimento causado por uma bala. Dias depois, jornalistas começaram a aparecer na casa dele. Ele era o Conde Godard, e por ter vivido cerca de 20 anos sem beber sangue humano, ele tinha os direitos de um humano normal. No entanto, ainda existiam pessoas que se recusavam a aceitar a presença deles. Agora, cercado pelos jornalistas, ele inicialmente não quis dar declarações à imprensa, mas uma jovem chamada Anne, que também era uma jornalista, perguntou o que ele pretendia fazer sobre o caso. Foi então que ele decidiu contratar um detetive, pois ele não confiava totalmente na polícia. Quando a jornalista Anne ouviu sobre o detetive contratado, ela suspeitou que fosse a dupla Aya e o Shin, que agora são famosos por investigar e resolver casos relacionados a monstros. Então o conde confirmou que eram eles mesmos, e apesar de suas identidades e origens serem um tanto misteriosas, a Aya e o Shin eram mais confiáveis do que a polícia. A cena então corta e vemos a Aya e o Shin sendo levados de carruagem até a casa do Conde Godard. Durante o trajeto, o Shin começou a negociar com o cocheiro, reclamando da viagem acidentada, tentando a todo custo reduzir o preço da corrida. A Aya pediu para ele parar de intimidar o pobre homem, mas o Shin insistiu, conseguindo diminuir o valor em uma moeda. Contudo, como ele não tinha dinheiro, ele mandou o cocheiro cobrar do conde. Assim, vemos o cocheiro entrando chorando na casa, dizendo que havia sido intimidado. O conde, pacientemente, pediu ao mordomo que pagasse a diferença. E quando o Shin se apresentou ao conde, vemos o conde ficando chocado ao ouvir a voz da Aya. Inicialmente, ele pensou que essa voz fosse da empregada Shizuko falando, mas a Aya pediu a Shizuko que guardasse as bagagens, confundindo ainda mais o conde. Quando os trabalhos começaram oficialmente, o Shin revelou que a Aya, infelizmente, tinha apenas a cabeça, mas que ela não deveria ser subestimada por conta disso. A Aya então pediu ao conde que recontasse a cena do crime. Ele os levou ao quarto onde a sua esposa havia sido assassinada, e como os corpos de vampiros se decompõem rapidamente, a esposa dele já havia sido enterrada, mas ainda restavam fotos do incidente. As imagens mostravam que ela havia sido esfaqueada no coração com algo parecido com uma estaca. Não haviam sinais de luta em seu rosto ou corpo, indicando que ela provavelmente estava dormindo no momento do ataque. O assassino conseguiu apunhalar diretamente o coração, sem deixar marcas no encosto da cadeira, o que prova que o assassino é alguém muito experiente. Um outro detalhe era a garrafa de água benta deixada na cena, com manchas de sangue na boca. Também havia a estaca de prata encontrada no depósito, um local cuja chave apenas o conde e o mordomo possuíam, e infelizmente os vampiros não conseguem tocar na prata sem se queimarem, mesmo que seja através de um tecido. A Aya analisou todos esses detalhes e apontou 7 pontos importantes. O primeiro é que o assassino deve ser uma pessoa próxima, capaz
de passar despercebido pelos sentidos aguçados da vítima. O segundo ponto importante é porque o crime foi cometido à noite, quando vampiros são mais fracos durante o dia. Continuando, a fechadura do depósito foi encontrada quebrada, mas porque a garrafa de água benta foi deixada para trás. O quarto ponto importante é como o assassino sabia da existência e localização exata da estaca de prata. A quinta questão é porque o assassino devolveu a estaca ao depósito, e quando Aya estava prestes a revelar os dois últimos pontos, o conde começou a se sentir tonto. Nesse momento, sua filha mais nova apareceu procurando por ele, mas foi rapidamente afastada pelo Shin. Aya então decidiu adiar a revelação dos últimos pontos e sugeriu que todos jantassem com a família do conde. Do jantar, o cocheiro também foi convidado, embora estivesse desconfiado e surpreso com o fato da Aya ter apenas uma cabeça. Durante a conversa, descobrimos que a família do conde bebia sangue para se manter forte, enquanto os demais convidados tinham pratos normais. A Aya, porém, não precisava comer, e o conde, apesar de considerar os detetives excêntricos, ele ainda acreditava em suas habilidades. Prosseguindo com o jantar, a Aya demonstrou suas habilidades dedutivas. Ela comentou sobre a situação do cocheiro, observando os detalhes em sua aparência. Pelas manchas desbotadas na camisa dele, ela concluiu que ele frequentemente derramava comida, algo completamente comum em pessoas alcoolizadas. Sua barba e a camisa arrumada mostravam que ele estava tentando mudar por conta da esposa, que cuidava dele apesar do hábito de beber. O cochicheiro diz que ela está certa, e o conde finalmente é convencido pelas observações da Aya. E o filho mais velho do conde até mesmo comparou ela ao detetive Sherlock Holmes, uma figura existente nesse mundo. Então Aya perguntou mais detalhes sobre o caso. O corpo da esposa do conde foi encontrado às 1h30, e a família tinha o hábito de jantar à meia-noite. Às meia-noite e 30, a esposa do conde terminou de comer e foi para o quarto descansar. Depois da refeição, o conde foi até a biblioteca para se encontrar com o filho mais velho e discutir sobre a administração da cidade. A filha mais nova também estava por ali, e em seguida o conde foi caçar. Antes de sair, ele entrou no armazém para pegar o seu equipamento, e até o momento nada parecia fora do normal. Quando ele saiu, seu segundo filho pediu para acompanhá-lo, e os dois ficaram juntos na floresta até retornarem. Durante a caça, ele disparou 3 tiros contra um veado, mas ele errou. O filho mais velho ouviu esses 3 tiros de onde estava, e depois que o pai foi caçar, o filho mais velho voltou para a sala de leitura e mandou a irmã para ser vigiada pela empregada. A Aya então perguntou ao filho o que ele havia feito no período entre o fim da refeição e a ida para a caça. Rapidamente ele reagiu de forma suspeita, protestando contra a pergunta, mas a Aya insistiu se ele não tinha nada a esconder porque ele estava tão nervoso. O segundo filho finalmente admitiu que das 1h30 às 1h ele estava apenas em seu quarto e não ouviu nenhum barulho. A Aya também interrogou a empregada sobre o que ela fez entre as 1h30 e as 1h30, e ela explicou que estava limpando a casa e que nesse período a filha mais nova incomodava. Para distraí-la, a empregada brincou com a menina até as 1h30, mas afirmou que saiu para ir ao banheiro por uns 2 minutos antes de voltar. A filha mais nova confirmou essa história. Quanto ao mordomo, ele afirmou que estava organizando o cronograma de contagem e que ele permaneceu sozinho durante todo o período. Depois de ouvir as explicações, a Aya percebeu que o filho mais velho e o mordomo não tinham álibis sólidos, e isso reforçava a suspeita de que o assassino poderia ser alguém desta casa. A Aya tinha um raciocínio claro: se o culpado fosse uma pessoa de fora, como ele teria conseguido agir sem ser notado por todos os vampiros? A filha mais nova, sem perceber a tensão, saiu correndo da sala, o que fez a empregada ir atrás dela. A Aya então pediu a Shizuko que monitorasse os dois empregados, enquanto ela continuaria com suas investigações. Mais tarde, a Aya conversou com o filho mais velho, que negou qualquer envolvimento. Ele estava indignado, afirmando que jamais machucaria a própria mãe. A Aya, porém, não considerava o culpado. Durante a refeição, ela havia observado as mãos de todos os presentes. Os 3 vampiros da casa não tinham ferimentos, o que significava que eles não poderiam ter segurado a estaca. Mas a pergunta ainda permanecia: onde estava a estaca? Enquanto isso, a Shizuko seguia monitorando o mordomo e a empregada. Era por volta de 1h da tarde e o mordomo queria voltar ao trabalho, mas a Shizuko o impediu. A empregada mencionou que o conde e o Shin tinham saído para a floresta, o que deixou o mordomo visivelmente inquieto. Na floresta, o conde estava contando a Aya sobre uma criatura que supostamente era imortal e vivia há mais de 1000 anos. A Aya revelou que essa criatura imortal tinha uma fraqueza: os demônios. Mas embora pudessem matar imortais, os demônios tinham defesas fracas e podiam ser mortos com uma simples bala. O conde percebeu que a Aya e o Shin estavam falando de si mesmos. Entendendo que os seus segredos estavam expostos, eles pararam de se disfarçar. De repente, o grupo sofreu uma emboscada. O conde rapidamente apagou as luzes e perseguiu o agressor, o capturando facilmente. Inicialmente, o conde acreditou que essa pessoa era responsável pela morte de sua esposa, mas a Aya pediu que ele poupasse o invasor. Ao inspecioná-lo, a Aya percebeu que a manga de sua camisa estava coberta de pó de carvão, indicando que ele havia passado muito tempo em um trem. O
homem revelou que estava ali para vingar um caçador que havia sido morto pelo conde. Ele admitiu que atacou o conde primeiro e que a estaca que ele carregava nem sequer era de prata. Aya então pediu ao conde que libertasse o homem, afirmando que ele já havia aprendido sua lição. Essa situação ajudou a Aya a reforçar suas suspeitas e que agora eles não precisam mais vasculhar a floresta. De volta à casa, Aya reuniu todos os presentes e anunciou que o assassino estava entre eles. O filho mais velho protestou, mas o conde pediu a Aya que apresentasse suas provas. Aya então revisou com todos os 7 pontos de sua suspeita. O primeiro, o assassino era um conhecido próximo, capaz de enganar a condessa. Segundo, o assassino agiu à noite, mesmo sabendo que os vampiros são mais fracos durante o dia. Terceiro, ele deixou a garrafa de água benta na cena do crime. Quarto, o assassino conhecia bem a rotina e o funcionamento do castelo. Quinto, o assassino deixou deliberadamente a estaca de prata no armazém, servindo como uma pista falsa. O sexto, o som na cena do crime. Quando a condessa foi assassinada, o filho mais velho e o mordomo estavam próximos ao quarto dela, mas não ouviram nada, o que foi bastante estranho. E apesar de não terem álibi, era improvável que eles fossem cúmplices. Isso levou a Aya a suspeitar que o crime tivesse ocorrido antes de 1h da tarde. O assassino deve ter usado algo para abafar o som da estaca sendo cravada. A cena do crime tinha apenas um casaco, o que indicava que o assassino pode ter usado apenas a força do pulso para cravar a estaca, mas porque o culpado não usou um martelo, mesmo que barulhos de martelo não fossem incomuns, pois a condessa sempre consertava móveis. Talvez o culpado temesse que o martelo danificasse a estaca, e isso levou a Aya a concluir que a estaca usada na cena do crime não era feita de prata. A estaca de prata encontrada pelo conde no armazém poderia estar manchada de sangue como parte da encenação. Então, qual material poderia causar a morte da condessa e ainda ser frágil o suficiente para quebrar com o martelo? A Aya deixou essa questão de lado e passou para a 7ª suspeita, a garrafa encontrada no quarto da condessa, sendo a garrafa que continha supostamente água benta. A garrafa estava suja por fora e não parecia ter sido usada para conter água de verdade. Se ela estivesse cheia de água, ela não estaria suja. A Aya concluiu que a garrafa era mais uma pista falsa colocada no local, mas o ferimento da condessa mostrava sinais de ter sido danificado por água benta. Com isso, a Aya deduziu que o culpado deve ter congelado água benta em forma de estaca para cometer o crime. O culpado usou um casaco na cena para evitar respingos de sangue, e a estaca de gelo derreteu rapidamente, deixando apenas a lesão na pele da condessa. O culpado tomou o sangue da condessa e esperou o conde sair para caçar. Depois disso, o culpado foi ao armazém e encenou a cena do crime para parecer que o assassinato ocorreu depois da 1h da tarde e não antes. Dessa forma, a pessoa sem álibi entre 00:30 e as 1h seria o principal suspeito, e apenas 2 pessoas se encaixavam nesse perfil, a empregada e o segundo filho. No entanto, o culpado precisava ser forte o suficiente para fincar a estaca e também ter tempo para criar a cena falsa. Assim, o segundo filho parecia ser o mais suspeito. Quando confrontado, o segundo filho argumentou que, por ser um vampiro, ele não poderia segurar estacas de prata ou água benta. Isso era verdade, mas se o culpado tivesse cortado sua própria mão e deixado o ferimento se regenerar, isso seria completamente diferente. Com base nisso, Aya concluiu que o segundo filho era o assassino. Ele ficou nervoso e atacou a Aya, mas foi rapidamente contido pelo Shin e expulso. Aya explicou que o motivo do crime era o ódio do segundo filho pelos humanos. Ele não concordava com a postura do conde em fazer alianças com os humanos, e por isso armou toda essa situação para provocar uma crise. Deve ter sido ele quem contatou o caçador e criou uma oportunidade para que ele atacasse o conde. Ele também roubou a estaca de ferro e o recipiente usado pelo caçador, e como a família frequentava a igreja, ele conseguiu facilmente a água benta, que foi colocada no recipiente e deixada na floresta na noite anterior para congelar. E a finalização desse crime ela já explicou para todos. Prosseguindo, o segundo filho tentou atacar o Shin, mas ele foi completamente derrotado. E enquanto espancava o segundo filho, o Shin ainda contou toda sua biografia a ele. E depois de tudo resolvido, o Shin voltou até a Aya. A Aya e o Shin agora estavam prontos para partir, quando ao amanhecer, a jovem jornalista Annie apareceu. Ela já conhecia o grupo e sabia que a Aya era apenas uma cabeça. A jornalista perguntou sobre o caso, e o Shin sugeriu que se ela quisesse saber mais sobre tudo, ela deveria perguntar ao mordomo. Depois disso, vemos a Shizuko e o Shin se perseguindo novamente. A Aya perguntou ao conde se ele estava bem. Ele havia perdido a esposa e agora um filho, e em meio a essa situação difícil, ele ainda precisava revelar a verdade para o mundo, uma situação bastante difícil para ele. Antes de ir embora, a Aya perguntou sobre um homem usando uma bengala. O homem disse que havia o conhecido recentemente e que ele havia sido convidado para Londres, mas ele recusou. Com essa nova pista, a Aya e o Shin seguiram em sua viagem. Enquanto isso, em um trem, 2 novos personagens surgiram. Um deles, de cabelo branco, era conhecido como o Fantasma da Ópera, e a outra, uma mulher loira, pediu ao fantasma que roubasse um diamante em um museu de Londres.
Londres, onde o Sherlock Holmes estava trabalhando. O fantasma aceitou o trabalho e, ao mesmo tempo, Aya e o seu grupo chegaram em Londres. E, segundo a imprensa inglesa, o ladrão Mestre Lupin era quem havia contratado o fantasma da ópera. A jornalista Anne também os seguiu até lá, e o grupo da Aya foi até uma loja para solicitar uma lista de clientes. Quando saíram e entraram em um beco, dois homens tentaram roubar a lista de clientes que o Shin carregava, mas de repente eles foram interceptados pela polícia e levados para um carro, onde dois gêmeos também estavam presos. A Aya e um dos homens reconheceram os gêmeos como ladrões, devido aos pulsos vermelhos e à serragem sob as unhas, indicando que eles carregavam itens pesados de cerâmica. A dedução estava correta e um dos gêmeos acabou confessando, e o jornal noticiou que uma figura conhecida como o Homem de Ferro estava contratando detetives para investigar o ladrão Lupin, que estava planejando roubar seu tesouro. Coincidentemente, os dois detetives contratados eram a Aya e o próprio Sherlock Holmes, que agora viajavam juntos nesse veículo. Quando a polícia percebeu o que estava acontecendo, eles viraram o carro em direção à mansão do Homem de Ferro. Na mansão, ficamos sabendo que o próprio Homem de Ferro e o seu mordomo haviam estabelecido um novo recorde de voar ao redor do mundo em 80 dias. E a Anne, que agora estava do lado de fora do portão da mansão, ficou super animada ao ver os dois famosos detetives. Ao mesmo tempo, o fantasma da ópera também ouviu falar dessa novidade. Quando eles encontraram um Homem de Ferro, ele não ficou tão surpreso ao conhecer a Aya, pois ele já tinha ouvido falar da existência de pessoas imortais. A Aya, por outro lado, disse que só investigava casos com monstros, então talvez esse caso não seja de muito ajuda para o objetivo dela. Mas para o homem na sua frente, o ladrão Lupin não era diferente de um monstro, e os dois detetives ainda pensavam que dois deles para um só caso era um exagero, mas continuaram investigando. E até o momento da trama, o Lupin havia enviado uma carta anunciando que entre as 11 e as 11h30 do dia 19, ele viria roubar o diamante chamado A Penúltima Noite. O motivo desse nome era o fato do diamante ser negro, o que era extremamente valioso e nunca havia sido exibido, sendo uma peça que sempre foi mantida em um porão fortificado abaixo da mansão, cercada por um grande fosso. Acontece que ao sul da mansão havia um canal normal e um canal subterrâneo, grande o suficiente para uma pessoa entrar. O Sherlock pediu que toda a área fosse fechada, e o diamante agora estava sendo protegido por mais de 100 guardas e policiais, justamente com dois detetives e dois representantes de uma cooperativa de seguros, que existia há apenas um ano. De acordo com a investigação do Lupin, a cooperativa tinha 7 membros super habilidosos, que fariam de tudo para proteger seus clientes. Esses representantes usavam roupas brancas e eram incrivelmente eficientes. O primeiro a chegar para proteger o Homem de Ferro foi o representante de número 5, o Reynolds. Depois, a representante de número 7 chegou. Seu nome é Fátima, provavelmente uma inscrita aqui do canal. Enquanto todos chegavam, Aya reconheceu que o Reynolds seria a pessoa que mais atrapalharia toda a sua investigação, já que ele demonstrava claramente uma antipatia pela Aya e pelo Shin, já que eles não são humanos. Em seguida, o Homem de Ferro levou todos ao porão para mostrar a sala, que continha o diamante. Esse lugar exigia 3 chaves e 4 pessoas para abrir a porta, e a penúltima noite estava guardada em um cofre com um design super elaborado. Porém, o diamante era apenas um produto sintético e, na verdade, não tinha tanto valor financeiro. Aya percebeu que o cofre era feito de prata, um metal que tanto vampiros quanto lobisomens evitavam. Então, ela concluiu que esse diamante deveria ter uma história muito interessante. Acontece que há 20 anos atrás, um amigo do tal Homem de Ferro encontrou um diamante em uma relíquia do século XVI. Ele colocou o diamante em um cofre e o entregou ao Homem de Ferro, que levou 10 anos para desvendar o sofisticado mecanismo de cofre e recuperar o diamante. Na superfície do diamante haviam inscrições que a Aya traduziu, mencionando especificamente os lobisomens. Depois de investigar a origem do diamante, o Homem de Ferro descobriu que no sul da Alemanha existia uma tribo de anões muito próspera, que foi completamente exterminada por uma tribo de lobisomens. Os anões ficaram tão ressentidos que, para se vingar, deixaram para os seus descendentes a localização do esconderijo do inimigo por meio de um diamante inquebrável, guardado em um cofre de prata, que os lobisomens não podiam tocar. Agora, voltando à sala, além das travas mencionadas, o local tinha um microfone para comunicação com o exterior e uma saída de ar em espiral no teto, bloqueada por uma malha de ferro para garantir que humanos não pudessem passar. Com isso, a exploração do lugar foi considerado suficiente por enquanto. Antes de sair, o Sherlock sussurrou algo para o Homem de Ferro, e o Shin perguntou a Aya se ela tinha alguma ideia de como lidar com o Lupin, e ela respondeu que tinha um plano em mente. Na tarde do dia 19 de janeiro, o grupo do Shin foi se sentar à beira do rio, e a Aya disse que queria visitar um museu de cera. Então a Shizuko foi buscar informações com a ajuda de um mapa. Enquanto isso, o assistente do Watson e o irmão do Sherlock perceberam que a pessoa sentada à frente deles não era o Sherlock,
Eles notaram isso porque as unhas dessa pessoa estavam muito longas e as unhas verdadeiras do Sherlock Holmes eram curtas. Logo, o verdadeiro Sherlock apareceu atrás deles e a pessoa se desmascarou, revelando ser o mestre do ladrão Lupin. O grupo do Shin, que estava seguindo o mapa para o museu, decidiram cumprimentar o Sherlock, mas perceberam que a Aya havia desaparecido. Infelizmente, o Shin acabou pegando a gaiola de outra pessoa por engano e acabou levando um soco da Shizuko por conta disso. Nesse momento, Lupin declarou que não havia fechadura no mundo que ele não pudesse arrombar. Ele pulou em um carro dirigido por um fantasma e fugiu, quase atropelando a Shizuko, enquanto dizia que estava procurando por uma gaiola de pássaros. Como ela era simpática, o Lupin a convidou para entrar no carro e continuar a busca junto com ele. Durante o caminho, o Shin acidentalmente encontrou a Anne e eles também decidiram participar da busca. Na casa do seu irmão, o Sherlock o alertou para ter cuidado com os representantes da seguradora, pois eles tinham a impressão de que eles não eram confiáveis. Porém, quem mais atrapalhou o caso foi o grupo do Shin e da Aya, pois a penúltima noite era a chave para rastrear a tribo dos lobisomens. Por isso, eles poderiam não impedir o roubo do diamante e talvez até tentassem roubá-lo eles mesmos. Enquanto isso, a pessoa que pegou a gaiola da Aya por engano percebeu o erro e ao vê-la ficou tão assustada que acabou jogando a gaiola na rua, fazendo com que a Aya fosse atropelada por um carro. Para piorar, o carro que a atropelou pertencia aos gêmeos criminosos que haviam escapado da polícia e eles tinham planos para a Aya desde que a viram pela primeira vez. Nesse momento, a Shizuko chegou e viu a Aya no carro dos gêmeos, então ela desviou o caminho para persegui-los. A Anne e o Shin estavam procurando nas proximidades quando avistaram a Aya e a Shizuko e também começaram a segui-los. O Shin pulou para os telhados e desceu direto até onde os gêmeos estavam. Assim, ele conseguiu resgatar a Aya e devolvê-la à gaiola. O Lupin reconheceu o grupo como os mensageiros da gaiola, enquanto a Aya reconheceu o Lupin, pois ele estava usando uma roupa idêntica à do Sherlock. E o Shin se apresentou rapidamente usando seu apelido famoso como assassino demoníaco, e esse nome dava a entender que ele era mais forte do que o Lupin, o que fez com que o Lupin quisesse brincar com ele. O Lupin jogou bolinhas de gude no chão e deslizou sobre elas para o atacar. Os dois lutaram e dançaram no ar por um tempo, antes de voltarem até o chão. Em meio a esses acontecimentos, o Shin foi atingido na testa por uma bola de gude, e como resultado de sua falha, ele levou um soco no meio de sua mandíbula e desmaiou. Feito isso, Lupin avisou o grupo da Aya para ficar longe deste assunto, mas ele não sabia que tudo isso estava dentro dos cálculos dela. Assim, chegamos perto do grande momento, com o relógio batendo exatas 8 horas e todos tendo que passar por uma revista antes de entrar na mansão do Homem de Ferro. Quando o inspetor francês chegou, o Sherlock puxou sua barba para verificar se ele não era o Lupin disfarçado, antes de cumprimentá-lo e levá-lo para dentro. Ao entrar na sala, o grupo da Aya havia deixado uma carta para o Sherlock, dizendo que eles seriam responsáveis pela segurança no local. O Sherlock ignorou o fato, pensando que somente os monstros entendem o que os monstros pensam. O Reynolds se recusou a ficar nesse cômodo empoeirado e também exigiu ficar de vigia no chão. O Sherlock sabia que isso era para facilitar a captura do Lupin, por isso deixou que ele fizesse isso. Assim, apenas 6 pessoas permaneceram na sala e ainda faltavam 3 horas para a hora marcada. Mesmo assim, todos decidiram fechar a porta mais cedo. Todos se sentaram ao redor do cofre de prata, esperando para ver o que o Lupin faria. Às 10 horas, de repente, houve uma explosão no fosso abaixo, e ao ouvir rumores de que o uniforme de um oficial havia sido roubado, o Sherlock imediatamente sacou sua arma e atirou em todas as fechaduras, inutilizando-as. Agora, esta sala estava completamente fechada e ninguém podia entrar ou sair. Mesmo que um chaveiro fosse chamado, levaria cerca de 5 horas para arrombar a fechadura. O Sherlock teve essa ideia porque o Lupin havia afirmado que poderia arrombar qualquer fechadura, mas isso não seria um problema se a fechadura em si não pudesse ser aberta em primeiro lugar. As pessoas ao redor que ouviram isso começaram a pensar que o Sherlock era realmente um gênio, e às 11h55, como ainda não haviam sinais de problemas, o Homem de Ferro sugeriu que o Sherlock e o Watson colocassem as mãos no cofre. Às 11h10, a sala começou a tremer. A explosão anterior fez com que a água do fosso entrasse pela saída de ar, e o Sherlock percebeu que não era tão inteligente quanto pensava. Ele havia sido manipulado pelo Lupin, o que o levou a tomar a decisão de destruir as fechaduras. Agora não havia mais como eles escaparem, e ao saber que haviam pessoas presas no porão, o Reynolds enviou Panton para resgatá-los, enquanto ele ficou de olho no Lupin. Lá embaixo, aqueles que conheciam bem a estrutura local tinham certeza de que a água não poderia encher completamente o cômodo, por isso ainda não estavam entrando em pânico. O plano deles era se agarrar às estátuas no teto quando a água subisse. A esse momento da trama, o Phantom havia chegado para arrombar a porta e ajudá-los a escapar. Entretanto, quando toda a água escoou, o cofre realmente desapareceu, e a hora exata era 11h30, e ninguém sabia como o Lupin havia roubado o cofre, embora estivesse claro que não era possível entrar ou sair livremente da sala.
Eles queriam aquecer o corpo primeiro antes de ir pensar no que fazer em seguida. Mas quando voltaram para a lareira e começaram a planejar, o Sherlock pediu algemas emprestadas ao inspetor francês e o algemou. O Sherlock sabia que ele era o Lupin disfarçado, porque ao andar na ponte, os seus passos não causavam rangido na ponte, de modo que a barriga de cerveja dele era falsa. O Lupin então confessou imediatamente que a maneira como ele havia roubado o cofre foi passando uma corda pela água corrente e dentro da sala ele amarrou a corda ao cofre para que os seus cúmplices o retirassem. O Lupin tirou sua máscara, mas ainda estava confiante de que tinha algo a ser resolvido. Sim, acontece que aquele cofre não continha o diamante, pois o Sherlock havia mudado sua localização e o diamante verdadeiro estava bem guardado. Mas quando eles olharam, o diamante não estava mais lá. O Lupin conseguiu mantê-lo em sua mão e usou uma bomba de fumaça para escapar. Agora a mansão inteira estava um caos. Todos estavam à procura do Lupin, mas ele havia escapado usando um uniforme de guarda roubado. O Lupin foi descrito como um ladrão semelhante a um personagem da lenda japonesa, conhecido como Ishikawa Goemon. Ele foi pego e executado. Então os seus seguidores ficaram furiosos e decidiram roubar todas as panelas do mundo. Os restaurantes enfrentaram o maior problema, pois acabaram ficando sem panelas para os seus negócios. Enquanto isso, o Lupin e o fantasma se encontram novamente, um com o diamante e o outro com o cofre. Mas o que estava no cofre era na verdade a Aya. De acordo com Shin, a maneira como eles pegaram os ladrões de panelas foi com alguém sentado dentro para viajar, e agora eles usaram um método semelhante para lidar com o Lupin. Depois de terminar a história, o Shin se curvou e a Aya revelou que o Lupin havia confundido a Annie com ela naquele momento. Então ela encorajou o Shin a perdê-la para deixar o Lupin mais confiante, e ao anoitecer, ela encontrou o Homem de Ferro e pediu para que ela fosse escondida dentro do cofre. Ela teve que manter o cofre bem fechado durante todo o tempo em que estava escondida para esperar por esse momento. Isso não era um problema para ela, pois ela é imortal. O Lupin sabia que havia sido exposto, mas estava confiante de que o seu fantasma daria conta do Shin. Mas o fantasma havia fugido, forçando a Shizuko a persegui-lo. O Reynolds também chegou e exigiu lidar com todos de uma só vez, mas de repente a ponte do lado de fora foi destruída, deixando-os sem rota de fuga. No entanto, quem destruiu a ponte não foi o Lupin, mas o homem que carregava o cajado em forma de M. Ele havia conduzido as pessoas até aqui para encontrar o Lupin. Os membros do seu grupo eram todos criaturas não humanas, e ele só avisava o diamante. Então a forma como todos seriam tratados dependia somente deles. Eles então começaram a se dividir para massacrar todos. O Reynolds atacou o Lupin, mas também mirou no Shin. Ele teve que se esquivar e usar a fuga do Lupin como distração para evitar o ataque do Reynolds. Nesse meio tempo, o Shin perseguiu o Lupin e exigiu que ele devolvesse o diamante. Então, para despistar o Reynolds, o Lupin acabou jogando o diamante longe, forçando o Reynolds a ir atrás dele, enquanto o Shin continuava sua perseguição. Enquanto isso, o Sherlock e o Dr. Watson chegaram e ficaram sabendo da confusão pela Aya. E depois de ouvir sobre o ataque de um grupo misterioso, a Aya pediu que o Sherlock a levasse junto, pois ela acreditava que os seus conhecimentos poderiam ajudar nesse caso. Em um outro ponto, o fantasma, que havia conseguido escapar da Shizuko, acabou se encontrando com o Phantom, e ele estava sendo perseguido porque o seu nome estava em uma lista de alvos que precisavam ser eliminados. O Phantom sacou duas bestas e forçou o fantasma a revelar seu rosto, e mesmo que ele tentasse se esconder, isso não ajudou, pois o Phantom continuou atirando flechas certeiras. Enquanto isso, Sherlock e Aya chegaram à biblioteca, onde várias pessoas haviam sido massacradas. O Sherlock reconheceu o responsável. Ele era um Aleister, uma pessoa famosa por estar envolvida recentemente em cultos fanáticos que realizavam rituais brutais por toda Londres. Ele logo percebeu o truque de estalar os dedos, que na verdade era usado para lançar uma agulha envenenada, e percebendo que o Sherlock e a Aya haviam descoberto o seu truque, o Aleister decidiu eliminá-los. Em um outro lugar, um inspetor francês acidentalmente deu de cara com uma mulher vampira. Ela não se intimidou com a sua arma fraca, mas antes que ele fosse atacado, a Shizuko apareceu para ajudar. Porém, a Shizuko ainda estava focada em sua missão de encontrar o fantasma, e quando perguntou à vampira se ela sabia de algo, a resposta foi negativa. Então a Shizuko decidiu ir embora, mas ela foi impedida pela vampira, que decidiu atacá-la. Enquanto isso, a perseguição entre o Reynolds, o Lupin e o Shin continuava. Os três acabaram indo parar nos arredores de uma igreja, e no meio da confusão, o diamante caiu lá dentro. Nesse momento, Lupin sugeriu que ele e o Shin cooperassem, mas o Reynolds apareceu, e o Shin começou a distraí-lo com sua conversa fiada. E aproveitando a situação, o Lupin derrubou um piano inteiro na cabeça do Reynolds. Por outro lado, o fantasma começou a usar a escuridão ao seu favor para enganar o Phantom, que já era extremamente habilidoso em manipular o som, e isso dificultava o Phantom a localizar o fantasma e fazer um ataque efetivo. A Shizuko, por sua vez, estava perdendo terreno na luta contra a vampira imortal, e apesar de possuir armas de prata que poderiam feri-la, o problema na verdade era conseguir atingi-la.
para piorar tudo, o que a Shizuko não esperava era que o sangue da vampira fosse venenoso, e após ser ferida, a Shizuko foi contaminada pelo veneno e acabou ficando sob o encantamento da vampira. Enquanto isso, Sherlock, após um tiroteio mágico, começou a ficar sem munição. A Aya aproveitou o momento para perguntar o motivo de tanta correria pelo diamante. Os inimigos então explicavam que precisavam do artefato para localizar lobisomens e aumentar seu poder. Durante a conversa, o Sherlock usou sua bengala para derrubar uma agulha que estava apontada para ele e conseguiu pegar um antídoto. Nesse momento, no entanto, o mentor do Aleister apareceu. O Sherlock reconheceu que ele era ninguém menos que o professor Moriarty. Em outro lugar, o Shin ainda tentava sobreviver, mas o Reynolds continuava vivo. De repente, o Fantasma e o Phantom caíram no mesmo local, junto com outro membro do grupo do professor. Esse novo membro usou magia para roubar o diamante e rapidamente se livrou dos dois representantes da seguradora. E ao perceber que não tinham a chance de recuperar o diamante, o Lupin e o Phantom decidiram fugir. A Aya ficou chocada ao ouvir o nome Moriarty. Ele era conhecido como líder de uma organização criminosa que deveria ter morrido há anos atrás, mas pelo visto Moriarty havia sobrevivido e passado seus últimos 8 anos criando uma gangue ainda mais poderosa, reunindo seres sobrenaturais e até contratando um aliado inesperado. Esse aliado era ninguém menos que o Jack, o estripador, que agora estava frente a frente com o Shin. Durante a conversa, o Shin percebeu que o Jack era bem parecido com ele em alguns aspectos. O Moriarty então explicou que ele e o Jack haviam ido para o Japão em busca de espécimes de demônios e pessoas imortais. O objetivo era transplantar células de demônios em imortais para criar guerreiros poderosos com uma regeneração incrível. O Moriarty contou que usou o corpo da Aya como base para suas experiências. Ele descobriu que o corpo dela era na verdade um híbrido com células demoníacas, e a Aya confirmou, dizendo que odiava a pessoa que tinha lhe dado essa imortalidade. Agora, com o sucesso das experiências, o Moriarty tornou Jack imune aos efeitos colaterais das células demoníacas e começou a usar o corpo dele para realizar novos implantes. Agora, o Jack possuía características de vampiro, mas sem a fraqueza prata e a luz do sol. Agora, ele também buscava adquirir as habilidades de lobisomens, tornando-se uma criatura praticamente invencível, humanoide imortal com poderes demoníacos, regeneração vampírica e força absurda. Mas mesmo com tudo isso, Jack tinha um ponto fraco, que era o próprio Shin. E apesar dele derrotar o Shin com força bruta, os golpes dele ainda conseguiam causar ferimentos que atrapalhavam a regeneração do Jack. Foi aí que o Jack reconheceu o Shin como o espécime que fugiu do Moriarty. Por outro lado, o Shin se lembrou do Jack como o homem que sempre acompanhava o Moriarty. O Shin revelou que tinha perseguido Moriarty e sua gangue até ali com um único propósito: enfrentá-los. E ao ouvir isso, o Jack decidiu ignorar o Shin em vez de tentar matá-lo, pelo menos por enquanto. Do outro lado da tela, a vampira estava tentando seduzir a Shizuko, e em um movimento rápido, a Shizuko pegou um crucifixo que estava por perto e o usou para esfaqueá-la, causando uma dor intensa na vampira e a deixando furiosa, com vontade de acabar com a Shizuko imediatamente. Antes que a situação pudesse piorar, o Jack disparou um sinalizador, indicando que era hora de todos saírem dali. O professor, percebendo que o Jack havia conseguido o que queria, chamou o Aleister e o Franken para se retirarem também. Antes de sair, ele revelou o nome da organização que ele estava criando, chamada Night Fist. O Shin, por outro lado, acabou se reunindo com o Sherlock, a Aya e o restante do grupo. A Shizuko também retornou em segurança, e ninguém sabia para onde o Lupin havia fugido, mas o Sherlock deduziu que ele usou os esgotos, pois a água do fosso havia sido parcialmente drenada, permitindo sua fuga. Quanto ao cofre, o Lupin aparentemente tinha aproveitado a oportunidade para roubá-lo. No entanto, o Shin afirmou que queria que todos observassem sua próxima jogada. Enquanto isso, Jack retornou à organização com o diamante em mãos, pronto para mostrá-lo ao professor, mas sem que ele percebesse, suas roupas estavam rasgadas, e o Shin havia conseguido pegar o diamante rapidamente. A Aya, por sua vez, decodificou o poema relacionado ao objeto. Ela pediu ao Sherlock que segurasse o diamante contra a luz, e assim ele o fez, e uma linha de texto apareceu dentro do cristal, e a chamada Fang Forest parecia ser o local onde os lobisomens viviam. O Shin se lembrou de algo semelhante que o Jack havia feito, sugerindo que a organização Night Fist também já poderia ter essa informação. Há anos atrás, 2 lobisomens, mãe e filho, foram caçados por aldeões. Para se proteger, eles se esconderam em uma torre, mas os aldeões incendiaram o local, tentando matá-los. No presente, o grupo da Aya partiu para a Floresta Fang, localizada no sul da Alemanha. A Aya alertou o grupo para terem cuidado, pois eles poderiam ser emboscados pelos membros da organização do Moriarty. Ela também compartilhou sua experiência anterior com os lobisomens. Eles podiam se transformar em 3 formas. A primeira, a forma humana, sendo nessa forma praticamente seres humanos normais. A segunda,
era a forma de Homem-Fera, e eles tinham habilidades ligeiramente superiores, e na forma de lobo completo, os seus sentidos eram altamente aprimorados, e a sua pele se torna tão resistente que tiros comuns não fazem efeito. De repente, enquanto caminhavam, o grupo encontrou um homem barbudo. Ele reconheceu a Aya e os outros detetives que investigavam monstros e implorou por ajuda, explicando que uma garota do vilarejo havia sido levada por um lobisomem. Ao chegarem ao vilarejo, eles perceberam que os moradores os evitavam. A Aya pediu ao homem para contar a história. Então, ele disse que há um ano atrás, a neta do chefe da aldeia foi levada e encontrada morta na floresta no dia seguinte. Seu corpo estava em condições horríveis. A cabeça e as costas estavam quebradas. O rosto estava mutilado. Um braço estava completamente roído e o corpo estava cheio de marcas de mordidas. 4 meses depois, a filha do moleiro foi a próxima vítima, encontrada em condições igualmente terríveis. E então, mais 4 meses se passaram e a filha do dono da fábrica de farinha foi morta de forma semelhante. E todos esses ataques ocorreram em noites chuvosas. Agora, no dia anterior, uma outra menina foi levada, mas desta vez não havia chovido. O pai da garota arrombou a porta para tentar salvá-la, mas o culpado escapou pela janela com ela. É dito que há 8 anos atrás, os moradores haviam expulsado os lobisomens do vilarejo, antes que algo desse tipo acontecesse. Agora, na igreja, o pai da menina desaparecida acusou um estranho de ser um lobisomem, mas haviam 3 forasteiros na aldeia, o que tornava difícil sustentar essa acusação. A Aya e o grupo chegaram à cena do crime, e ela pediu para ninguém olhar o estado da menina desaparecida, mas os curiosos não resistiram e ficaram chocados com o que viram. O pai da menina chamou a Aya de monstro, mas acabou aceitando sua ajuda, pois ela era a única que podia resolver o caso. Ao investigar a cena, Aya percebeu que estava tudo muito bagunçado. A lareira não havia sido usada na noite anterior, indicando que o culpado entrou por ali. Com base no tamanho das pegadas e pistas, ela deduziu que o culpado estava na forma de Homem-Fera. Então, Aya pediu ao homem barbudo que trouxesse as marcas de dentes dos corpos anteriores e pediu a Shizuko para encontrar uma bola do tamanho de uma cabeça. Depois, ela perguntou à mãe da menina o que eles haviam feito na noite anterior, e a mulher explicou que eles seguiram sua rotina normal e que uma das janelas estava trancada, enquanto a outra, que estava quebrada, tinha sido consertada recentemente e não podia ser aberta. Assim, a rota de fuga do culpado ficou evidente. A Shizuko chegou com a bola e subiu ao telhado para procurar rastros, mas não encontrou nada. A Aya pediu que ela jogasse algo no chão, levantando uma nuvem de poeira. O homem barbudo trouxe as marcas de dentes, e Aya concluiu que o culpado não era um lobisomem descontrolado, mas sim alguém agindo com plena razão. Havia sangue na cama, mas não na rota de fuga, sugerindo que o culpado levou a menina em uma bolsa. Além disso, a fechadura do depósito estava quebrada. Esse mesmo depósito havia sido arrombado há um ano atrás, quando armas e munições foram roubadas, coincidindo com o primeiro ataque, e essa conexão precisava ser considerada. Todo o grupo foi à casa do chefe da aldeia, que tinha mais informações sobre a floresta, onde os lobisomens supostamente viviam. Ele também sabia sobre o diamante, e a Aya decidiu negociar com ele. Ela resolveria o caso do lobisomem em troca das informações. Segundo o chefe da aldeia, haviam 3 forasteiros suspeitos, um médico, um engenheiro e um artista. Todos eram pessoas que vieram de fora. Para identificar os lobisomens, costumava-se usar flores perfumadas ou bater em vasos próximos aos seus ouvidos, pois os seus sentidos eram extremamente aguçados. No entanto, os 3 não demonstraram nenhuma reação ao teste. Os lobisomens podem controlar o seu sangue, sua reprodução e suas características, o que fez com que os lobisomens modernos não temessem mais a prata e a água benta. Portanto, agora a única maneira de eliminar um lobisomem é matá-lo em sua forma humana. Mas se o rei lobisomem nascer, todos os métodos convencionais se tornarão ineficazes. O rei lobisomem é uma lenda sobre lobisomens que acabam dando à luz a um indivíduo considerado um deus do clã dos lobisomens. Ele já havia visto lobisomens imunes à prata. No passado, uma mãe e um filho lobisomem haviam chegado à aldeia e enganado a todos, mas felizmente a garotinha Louise, que acabou de ser sequestrada, os descobriu e ajudou a expulsar os lobisomens do vilarejo. Desde então, a garota tem sido considerada a divindade guardiã do vilarejo, e é uma pena que agora a menina também tenha sido sequestrada por um culpado não identificado. Para saber mais, o grupo de mensageiros foi até a casa do engenheiro, pois há cerca de 13 anos atrás, ele havia encontrado uma mulher grávida e ferida nas profundezas da floresta. Ele soube que o nome da moça era Rosa e pensou que ela fosse uma empregada de alguma família que teve um caso com o patrão e foi expulsa. Naquela época, os aldeões eram bastante tolerantes, então ele a levou para casa. Meio ano depois, ela deu à luz a uma filha chamada Jute. A Rosa vivia principalmente em casa e era uma pessoa inteligente e religiosa. Sua vida era tranquila até que em um certo dia, devido à aparência semelhante, a Rosa confundiu a Louise com a sua filha e revelou sua identidade de lobisomem. Os aldeões queimaram a mãe e as crianças vivas, e o próprio engenheiro confirmou os 2 esqueletos da mãe e da criança lobisomem.
lobisomens. O engenheiro confia no médico, portanto só resta um suspeito, a artista feminina. O grupo de detetives então foi para a casa da artista. Há 5 anos, ela veio aqui para pintar cachoeiras, e como a paisagem era muito bonita, ela ficou aqui desde então. Os pais das vítimas pediram a ela que pintassem retratos em memória dos seus filhos, e na opinião da artista, o culpado parece ser apenas um lobo selvagem, e ocasionalmente, de manhã cedo ou ao pôr do sol, ela só viu um lobo com uma pelagem dourada incomum. Só ela viu o lobo porque mora nos arredores do vilarejo, então agora ela também se tornou a principal suspeita. Não está claro se essa artista é culpada ou não, mas a Aya sabe que ela mentiu sobre viver em uma família de artistas e ter se formado em uma escola de arte. A maneira como ela segura a caneta é diferente da de um artista de verdade, então a Aya percebeu. Ela teve que explicar que, como agora é órfã e é frequentemente discriminada, ela mentiu para evitar constrangimentos, pois foi abandonada desde a infância. Enquanto o grupo de detetives estava ocupado investigando onde o engenheiro havia encontrado a Rosa, o grupo da Night Fest os observava de longe. À noite, a Aya estava na casa do homem médico. Foi ele quem ouviu o grito da Louise, no exato momento em que ela foi levada. De repente, a Aya se perguntou sobre como os pais da Louise tratavam a menina, pois ela tinha visto a cadeira de rodas da Louise. As rodas e os apoios de braço estavam sujos, mas as alças na parte de trás estavam extremamente limpas. A Louise também aprendeu a ser independente, então talvez os pais da Louise não se importassem nem um pouco com a menina. A Aya perguntou se a Louise já havia saído sozinha, e a resposta foi que na maioria das vezes não, mas ele se lembrou que há cerca de 1 ano e meio a Louise havia desaparecido, e foi só ao anoitecer que os moradores descobriram a cadeira de rodas dela presa em um monte de lama na margem do rio, impedindo-a de se mover. Quando eles lhe perguntaram por que ela havia saído sozinha, a menina disse que queria ir à casa do artista. A Aya agora entendia melhor a situação do vilarejo, até que de repente 2 convidados vieram visitá-la. Eles começam a brigar imediatamente, e os 2 que vieram eram os números 3 e 4 da organização de seguros. Eles vieram aqui para encontrar o lobisomem, mas agora mesmo que roubem o diamante, eles não sabem como usá-lo. E o Shin revelou que somente o chefe da aldeia sabe como usá-lo, e prometeu contar a Aya se ela conseguisse resolver o caso. Os 2 lados decidiram cessar fogo, e o número 3 queria que a Aya resolvesse o caso rapidamente. A Aya então teve que continuar tratando o Shin, e percebeu que a Shizuko parecia ter ciúme dele. De repente, ele descobriu os aldeões correndo para cercar a casa do artista. Ela gritou para que todos ficassem longe e confessou ser a culpada por ter comido todas as vítimas. Então ela se transformou em um lobo e saiu correndo. O número 3 atirou uma bala de prata, mas isso não teve efeito e ela escapou. O grupo de detetives perseguiu e lutou com a artista feminina. Já o Shin entregou a Aya a Shizuko para que ficasse em segurança e entrou na briga. Os números 3 e 4 também chegaram e dispararam alguns tiros. E quando a Shizuko foi ajudar, a artista feminina se esquivou e correu para jogar a Aya no riacho. A Shizuko se lançou para frente, empurrando a Aya para trás e se deixando cair na cachoeira. E embora o culpado tenha escapado, o chefe da aldeia concordou em compartilhar como usar o diamante. Suas palavras foram as seguintes: vá até a entrada da vila, fique onde está a torre queimada e espere a luz do sol brilhar, através da primeira letra do poema gravado no diamante para obter resultados. O grupo de seguros seguiram essas instruções e revelaram a localização da aldeia dos lobisomens na floresta. Enquanto isso, o grupo da Night Fest, vendo os acontecimentos, também se preparou. Até esse ponto, a Shizuko já havia recuperado a consciência e ela havia se arrastado no rio abaixo e foi resgatada por uma lobisomem chamada Nora, que pediu a 2 amigos próximos que a aquecessem, ajudando-a a superar o seu estado crítico. A Shizuko notou que essa aldeia de lobisomens tem um estilo de vida completamente oposto ao dos humanos, pois ao meio-dia até o meio da noite todos eles dormem. Os lobisomens não permitem a entrada de humanos na aldeia, então a Shizuko precisava sair o mais rápido possível. Mas ela também descobriu que na aldeia havia um caso de assassinato em série em que as vítimas eram meninas em dias de chuva, e como a arma usada nos corpos de suas vítimas não era dela, eles acreditaram que ela não é a culpada. A Shizuko queria que eles esperassem a chegada da Aya, pois ela poderia resolver esse caso, mas quanto mais pessoas entrassem na aldeia, mais difícil seria descobrir a verdade. Então a Nora achou melhor a Shizuko ir embora. Ela fez chá para as 3 lobisomens beberem, e todas elogiaram o chá, e a Shizuko ficou curiosa sobre o caso. Ela ficou sabendo que isso começou há 1 ano, com mortes acontecendo a cada 4 meses, e agora já haviam 3 vítimas. As vítimas morriam com um tiro no peito, e os homens da aldeia nunca conseguiam seguir o rastro do culpado, porque a chuva apagava todas as pistas, e em todas as vezes ninguém ouvia o som de tiros. Até agora, eles sabiam que o culpado usava uma arma de fogo, era muito bom em emboscadas, e sabia como apagar seus rastros perfeitamente. No entanto, a Shizuko não podia investigar nada por
conta própria. Então eles queriam tirá-la dali e precisavam encontrar um lugar com água para ajudá-la a apagar o seu cheiro. E a Nora atrairia os homens para longe, para que as duas amigas pudessem encontrar uma maneira de tirar a Shizuko dali. No caminho, a Shizuko soube que nenhuma garota da aldeia poderia fugir, pois seria capturada pelos homens. Todas as meninas seriam forçadas pelo chefe da aldeia a se tornarem sacerdotisas para melhorar a raça. De repente, os homens apareceram e as duas meninas tiveram que fingir estar tranquilas na frente dele. Quando conseguiram passar, um pequeno erro revelou a identidade da Shizuko entre os lobisomens. Ela foi perseguida e acabou sendo cercada por um grande número de pessoas. Ela disse que precisava se defender para que as duas meninas não fossem punidas. E então, um ancião da aldeia apareceu e queria lidar com a Shizuko imediatamente. Mas as duas meninas argumentaram que a Nora havia salvado a Shizuko e elas queriam ouvir o que ela tinha a dizer. Elas a levaram para uma colina de madeira para interrogá-la e o julgamento seria feito pelo ancião da aldeia. A colina de madeira foi construída há muito tempo, desde o caso da Rosa, e agora não importava o que a Shizuko falasse, o ancião da aldeia ainda achava que ela estava mentindo. As duas meninas também se manifestaram em defesa da Shizuko e de repente, no meio do julgamento, todos ouviram o som de um tiro. O clã inteiro correu para a floresta e assim eles encontraram a Nora morta, baleada. E embora não estivesse chovendo, eles ainda não conseguiam encontrar nenhum rastro do culpado. O ancião culpou novamente a Shizuko, mas os homens disseram que ela estava na colina de madeira o tempo todo. Então, como ela poderia ter feito aquilo? Os lobisomens não sabiam o que fazer. Então deixaram a Shizuko examinar a cena. Havia muito pouco sangue ao redor. Então a Shizuko deduziu que não era ali que o culpado havia agido. O corpo da Nora estava molhado, mas suas roupas estavam secas, o que significava que ela havia se molhado em outro lugar antes de vestir suas roupas. E depois foi baleada e o corpo foi movido para o local. Havia uma marca de tiro em uma árvore próxima, o que indicava que 2 tiros foram disparados, mas só um fez barulho. E vendo que a Shizuko não poderia ajudar muito, os homens decidiram lidar com ela, já que não deixariam mais ninguém entrar na aldeia. Em um outro lugar, o grupo da Aya estava se movendo quando de repente foram atacados pelo Franken. Ele puxou o Shin e a Aya para um penhasco e cortou o grupo de seguros. O Franken então informou que ajudou os dois a se livrarem do grupo de seguros e por isso queria a localização da aldeia dos lobisomens em troca. E agora, mesmo sabendo a localização, o Franken ainda temia que o Shin estivesse mentindo. Então ele exigiu o diamante como garantia. E se eles se encontrassem na aldeia dos lobisomens, ele devolveria o diamante. Depois disso, ambos seguiram caminhos diferentes. E o Shin e a Aya chegaram à aldeia dos lobisomens, que estava realizando um funeral para Nora. Com a ajuda dos lobisomens, o Shin e a Aya encontraram a Shizuko na prisão. A Aya perguntou sobre os resultados da investigação da Shizuko e a elogiou pelo bom trabalho. Os homens sentiram um cheiro deles e decidiram verificar a prisão. E para evitar caos, a Shizuko decidiu ficar na prisão por enquanto o Shin levou a Aya para investigar a cena do crime. Logo, os lobisomens perceberam o cheiro deles e começaram a persegui-los. A Aya pediu para o Shin contornar uma pedra afiada para que ela pudesse observar. A Aya ajudou o Shin a encontrar um interruptor e ambos conseguiram entrar em um túnel antes que os lobisomens os alcançassem, sendo exatamente assim que o culpado escondia seus rastros após cada crime. E ainda havia sangue no local e a arma do culpado também estava ali. Então as vítimas devem ter sido mortas ali e seus corpos levados para a superfície. A Aya reconheceu a arma como a mesma que o pai da Louise havia perdido no depósito. Seguindo em frente, eles descobriram um rastro de sangue da Nora em um lago. Em um canto, parecia que ninguém havia estado ali, e na parede havia uma programação esculpida, e eles precisavam ir mais fundo para descobrir mais. Enquanto isso, alguém na aldeia humana descobriu acidentalmente o corpo da Louise. O grupo de detetives encontrou o corpo da artista ao lado de um túnel que levava à aldeia humana. Agora, a Aya entendia que a Rosa havia usado esse túnel para chegar à aldeia humana anos atrás. Ambos encontraram o tio médico novamente e souberam que o corpo da Louise foi encontrado. E ao encontrarem os pais da Louise, a Aya perguntou como eles haviam tratado a Louise antes de ela se tornar a divindade guardiã. Na época, a Louise era vista como um fardo, pois não conseguia andar sozinha. Há 8 anos atrás, os pais da Louise tinham a intenção de abandoná-la. Eles a deixaram na floresta, mas inesperadamente, Jute, a filha da Rosa, trouxe a Louise de volta ao vilarejo naquela mesma noite. A Louise então expôs a identidade da mãe e da filha lobisomem naquela mesma noite. Basicamente, a Louise foi abandonada. A Jute salvou a Louise e depois a Louise traiu a Jute para se mostrar útil à aldeia e não ser abandonada. A Louise foi muito esperta, porque se ela não tivesse exposto a identidade da Jute, os aldeões teriam investigado e descoberto que os seus pais haviam tentado abandoná-la. A Aya começou a entender a situação e decidiu voltar para a aldeia dos lobisomens mais uma vez. Ambos usaram o túnel para retornar e durante o caminho revistaram algumas coisas. Os números 3 e 4 também descobriram o túnel e decidiram alertar toda a aldeia. O vampiro havia entrado na aldeia e começado a corrompê-la. O grupo do Shin já havia libertado a
Shizuko da prisão, e Aya queria voltar para a aldeia, porque ainda haviam mais coisas a se esclarecer. Ela perguntou novamente a lobisomem se era verdade que os aldeões viviam à noite e moravam separados. Mesmo depois da confirmação, ela designou o Shin para distrair os lobisomens, e quando os homens souberam que a Shizuko havia escapado, eles começaram a agir. Ao mesmo tempo, o Franken e o Aleister, ao ouvirem o uivo, também se moveram imediatamente. O Shin descobriu que 3 lobisomens estavam o perseguindo. Ele os derrotou um a um, usando táticas inteligentes. Já a Aya havia chegado ao cemitério do clã dos lobisomens para buscar a sua pista final. E ao mesmo tempo, a aldeia dos lobisomens foi subitamente incendiada. Os números 3 e 4 levaram os aldeões para se vingar dos lobisomens. Os 3 membros da Night Fest começaram a massacrar os lobisomens. A Aya pediu ao lobisomem que desenterrasse o corpo da Nora para que ela o examinasse. E enquanto isso estava acontecendo, a Shizuko foi ordenada a voltar e ajudar os lobisomens. A Shizuko voltou e encontrou a lobisomem restante, mas acabou se deparando com um vampiro. O número 4 agora enfrentou Franken e começou um duelo verbal. O número 3 enfrentou o mágico, e depois de um tempo, a Aya já havia entendido toda a questão e já estava pronta para voltar à aldeia e explicar tudo. Enquanto isso, os outros 2 estavam lutando. O número 4 acorrentou Franken, mas o Shin apareceu para ajudar o Franken, e infelizmente o número 4 era muito habilidoso com correntes, o que dificultava o Shin a lidar com elas. Ao ver o Shin em apuros, o Franken arrancou seu próprio braço e o jogou para o Shin, que o chutou para nocautear o jovem que havia chegado. O Franken exigiu que o diamante fosse devolvido e perguntou sobre o corpo da Aya. Então foi descoberto que ele ainda estava sendo preservado no ninho da Night Fest em Londres. Enquanto isso, o número 3 e o Aleister ainda estavam lutando à distância, e o número 3 jogou uma pá para cima e atirou em um ângulo, conseguindo atingir o Aleister com um ricochete. Foi nesse momento que o vampiro percebeu que a Shizuko não estava usando roupas íntimas, mas ela preferiu não comentar sobre isso. O vampiro informou a Shizuko que, como ela já havia sido exposta ao seu veneno, agora ela tinha anticorpos em seu corpo. A Shizuko não tinha certeza se isso era verdade. Então o vampiro lhe deu uma pequena marca na perna, e a Shizuko caiu novamente sob o encantamento. Mas então o vampiro informou que havia dito a verdade e que isso era apenas uma ilusão. O vampiro então saiu, poupando a Shizuko desta vez. Do outro lado, o número 3 pensou que havia comido Aleister, mas ele havia trocado de corpo e lhe deu uma agulha. Enquanto isso, o Shin e a Aya foram ao encontro da Shizuko novamente. O Shin queria resolver o caso, mas a Aya tinha algo a mais para ele fazer. Do lado de fora, as pessoas das 2 aldeias estavam se preparando para um combate em geral, e finalmente a Aya chegou e pediu para que todos parassem. Ela anunciou que havia encontrado o culpado pelos 2 casos. O autor do crime estava bem na colina de madeira, que era tanto a Louise quanto a Nora, ninguém menos que a filha da Rosa e Jute. Voltando à cena do crime, o quarto onde a Louise foi pega, as evidências mostravam que ninguém havia entrado no quarto, mas haviam vestígios de alguém pulando da janela em forma de lobo. As pegadas na lareira deveriam estar cobertas de poeira, se alguém tivesse entrado pela chaminé, mas a área estava toda limpa, então só poderia ter sido encenada. Quando a Aya soube que a Jute e a Louise eram parecidas, ela suspeitou que a Jute do passado ainda estivesse viva. Naquela noite, o artista que se transformou em lobo era na verdade Jute disfarçado, pois as marcas de dentes na perna do Shin coincidiram com as de todos os casos na aldeia humana, e pelo que parece o artista foi morto logo depois que ela e o Shin saíram da investigação. Quanto ao corpo da Nora encontrado na noite passada, ela foi realmente morta na caverna, porque se os humanos estivessem passado por lá, eles precisariam de uma lâmpada, e as lâmpadas atraem mariposas lá embaixo, e somente os lobisomens podem andar no escuro sem se sujar com pó e traça. Portanto, o corpo da Nora também foi criado por Jute. A pessoa que morava na caverna e foi morta a tiros por Jute era bem baixa e morava lá há 1 ano e meio, coincidindo com o período em que a Louise desapareceu antes. Portanto, a Aya tinha certeza de que a pessoa morta na noite passada era a Louise, e não a Nora que eles conheciam, porque ambos os seres eram muito parecidos. Em resumo, há anos atrás, a Jute foi ajudada por Rosa a fugir para a aldeia dos lobisomens e mudou seu nome para Nora, mas também desempenhou o papel de Louise para viver na aldeia dos humanos. No total, existem 5 motivos para a Aya afirmar isso. Primeiro, os 2 vilarejos quase não interagiram um com o outro. Em segundo lugar, o túnel ajudava a Jute a levar um pouco mais de 1 hora entre os 2 vilarejos. O terceiro, os horários de vida dos 2 vilarejos eram opostos. Quarto, a Louise geralmente tinha pouca interação com o vilarejo e a Nora morava sozinha, portanto ninguém os reconheceria. Em quinto lugar, havia um lago no túnel que ajudava a Jute a apagar o seu cheiro, permitindo que ela alterasse entre suas 2 identidades. Quando voltaram para a aldeia humana, o corpo de Louise foi descoberto. Jute havia desenterrado o corpo da Louise, mordido e rasgado caoticamente, e depois ocultou o ferimento à bala. Em outras palavras, o fato da Jute estar viva era o que realmente causava os problemas
problemas nos dois vilarejos, o dos lobisomens e dos humanos. A Aya achava que Jute havia ficado obcecada demais com a vingança, pois há 13 anos atrás, a Rosa havia escapado da aldeia dos lobisomens e ido para o vilarejo dos humanos. E vários meses depois, o nome Jute nasceu, e depois de viverem por algum tempo, foram descobertos por Louise, que expôs sua identidade, fazendo com que ambos morressem queimados. Mas Jute sobreviveu e conseguiu escapar para a aldeia dos lobisomens. O pequeno esqueleto encontrado foi o de uma raposa na torre, e a Jute, que tinha vindo para cá, mudou seu nome para Nora, mas ainda odiava aquele vilarejo, por isso planejava criar um conflito entre ambos os vilarejos. Então, um ano e meio atrás, Jute sequestrou a Louise, mas a Louise também odiava esse vilarejo e por isso ela concordou em ajudar a Jute a se vingar. Assim, a Jute viveu com duas identidades e reuniu informações. Um ano atrás, ela causou assassinatos consecutivos para aumentar a hostilidade entre os dois vilarejos e encenou eventos para apagar seus rastros. Mas quando o grupo de detetives chegou, as coisas começaram a dar errado. A Jute havia escolhido o artista para incriminar e depois fugiu. Então ela salvou a Shizuko e planejou deliberadamente que a Shizuko fosse exposta. E enquanto toda a aldeia estava sendo interrogada, a Jute foi até o túnel, matou a Louise e trouxe o corpo até ali para criar uma cena falsa do crime. Ela atirou na árvore para ajudar a Shizuko a não ser suspeita como culpada. E quando todos pensavam que ela estava morta, ela tinha ido desenterrar o corpo da Louise para levá-lo de volta à aldeia humana. E em seguida, abriu um caminho oculto para levar as duas aldeias ao conflito. Mas a Jute achava que a Aya estava ferrada. Ela então saiu e encontrou o Shin no túnel. Ele estava esperando ali para pegá-la, mas ela revelou que na verdade era o rei lobisomem. Então apagou as velas para emboscá-lo. No entanto, ele conseguiu derrubá-la no lago e a amarrou enquanto ela estava com o pelo inchado. A Aya chegou e informou que as duas aldeias haviam resolvido as coisas. A Aya agora queria que o Shin libertasse a Jute, porque ela havia raciocinado incorretamente. A Jute não executou o plano por vingança, mas para libertar as mulheres do destino cruel estabelecido pelo ancião da aldeia. O fato dela ser tanto o rei lobo quanto uma mulher tornava difícil para qualquer um imaginar qual seria o seu destino mais tarde. Por isso ela queria libertar pessoas como ela desse destino cruel e ajudá-las a escapar. Ela reutilizava repentinamente cadáveres do lado humano para fingir mortes no lado dos lobisomens. Ela salvou 3 pessoas, sacrificando outras 3, e por ter tido uma conclusão errada, a Aya prometeu a deixar ir. E se houvesse uma chance, elas deveriam se encontrar novamente. A Aya sentiu que essa era a primeira vez que ela estava errada e deixou um criminoso ir embora. Ela sabia que as duas aldeias haviam aprendido suas próprias lições, mas tinha certeza de que nada mudaria.